Oi, bem-vindas de novo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele não só é o mais importante, mas é a razão de todas as coisas. É a base de tudo, é aquilo pelo que eu me oriento e onde eu me sustento. Eu não sei qual é a aparência disso, fora das paredes da minha casa, do meu quarto, fora de mim, mas eu posso afirmar que sem Deus eu não sou nada. Esse episódio vai ser um pouquinho mais emocionante que os outros. Nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre Deus, que é o dono da minha vida, desse projeto. E eu convidei uma querida, uma pessoa cuja fé me impactou muito. E eu assisti algumas lutas, sabe? E vi as vitórias acontecerem. E também, com certeza, tem uma vida de histórias com Deus, e de uma caminhada com Deus que eu não sei. Mas eu vi pouca gente caminhar com tanta leveza sobre terrenos difíceis. Então a ideia é que, de alguma forma, nós prestemos uma homenagem a Deus, mas falemos também da nossa relação com Deus, do que Deus representa para nós, do que fez nas nossas vidas. E essa nossa convidada vai nos inspirar um pouquinho. Seja muito bem-vinda, Muito Viviane. obrigada. É um prazer ter você aqui. Nossa, o prazer é meu. Eu tô assim, já comecei a me emocionar, né? Não tem como falar de Deus sem se emocionar, né? É verdade. Porque Deus é único na vida da gente. Eu tô assim, me sentindo muito feliz por estar aqui, por esse convite. Espero poder trazer para vocês um pouco de tudo que eu passei, mas tentar falar um pouco o quanto Deus é maravilhoso. Porque é isso que resume tudo que Ele faz na nossa vida, independente se nos leva para um caminho que não é o que a gente quer, mas traz no nosso coração o quanto Ele nos ama, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco da minha experiência, da minha trajetória com Deus. E estou com meu coração sempre aberto para que Deus faça na minha vida o que Ele tem para fazer. Sei A disso. voz está um pouco... Embargado. Nós estamos em casa, estamos entre amigas, Com de cá, certeza. de lá. Eu queria te pedir que você se apresentasse como você quiser, desde que você não fale o que você faz profissionalmente por enquanto. Meu nome é Viviane, sou casada há 16 anos, tenho uma filha maravilhosa que eu amo demais, de 8 anos. E estou nesse mundo para viver o que Deus tem para mim, né? E é isso aí. Estou aqui, passando por tudo que Deus tem para mim, mas com muita alegria no coração. Que bom que você falou dessa alegria no coração, porque a razão desse convite foi a forma como eu vi você passar por algumas coisas, que você vai contar o que quiser, se quiser, quanto quiser. Mas a sua fé, ela é impressionante. Você, obviamente que, né, nós já conversamos antes, nós nos conhecemos há algum tempo, e eu sei que você fala o tempo todo que, inclusive, a fé é Deus que dá, né? Mas eu acho tão difícil passar por lutas muito, 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 muito difíceis. Difíceis para qualquer um. Com leveza, com alegria, com um sorriso no rosto. Arrumada, bonita e consolando os outros que vêm para te consolar. E eu já te falei que eu não entendo um pouco isso. Então, assim, o que você quiser contar dessas coisas que eu mencionei, elencar, eventualmente. Bom, eu acredito que a gente tem dois caminhos para passar a dificuldade. Ou a gente levanta a cabeça e enfrenta o problema, ou a gente abaixa a cabeça e acha que Deus não nos ama, que isso está acontecendo porque Ele nos deixou de lado. E eu tento todos os dias, porque não tem como, a gente é humana, a gente tenta todos os dias trabalhar o nosso coração para ser um coração semelhante ao de Deus. E quando apareceu a primeira dificuldade na minha vida, claro que
eu vou pontuar essa, claro que tem várias outras, Uhum. mas que foi o início de tudo. Eu tô tentando manter, mas Não é um difícil problema chorar eu não aqui, tá bom? conseguir falar disso sem me emocionar. Aham. Que foi a Débora, que para mim é o grande milagre da minha vida. A gente com 4 anos de casado, nosso desejo era ter, né, filhos. Planejamos ter 3. A gente faz tantos projetos, né? E eu não conseguia engravidar. E esse desejo no meu coração era muito grande, de poder ter um filho. E não conseguia engravidar. E comecei a fazer tratamento, mesmo com o tratamento eu não consegui, porque o psicológico da gente fica muito abalado, né? Uhum. É muito difícil, o casamento também fica abalado, porque é uma coisa que você tá ali em prol só daquilo. O relacionamento entre o casal também fica muito abalado. E eu comecei a orar para que Deus fizesse a vontade dele, mas que ele primeiro tratasse o meu coração. Uhum. Porque era um coração que desejava tanto que achava que Deus tinha esquecido. Foram tempos difíceis, Uhum. de muita oração, de levantar de madrugada e enjoelhar no chão e falar: Senhor, eu tenho esse desejo, mas se não for da tua vontade, que o Senhor transforme esse desejo no meu coração. E isso era todos os dias a minha oração. E eu gosto muito de orar de madrugada, porque eu acho que a oração da madrugada, eu sei que Deus nos ouve todo momento, qualquer hora, mas aquele silêncio da madrugada, parece que você se sente uma paz tão grande, que é como se Deus estivesse ali do seu lado. Ele está do seu lado todos os dias. Mas eu me sentia melhor. Parece que favorece a intimidade, né? Isso, você se sente, porque você não tem barulho de nada, nada te atrapalha. E aí eu orava e pedia, tinha uma amiga em especial que me propôs a orar comigo todos os dias de madrugada. Ela me ligava pra gente sentar e orar. E ela me ligava e a gente orava, ela orava da casa dela e eu orava da minha. E meu coração, ele foi, nesse período de oração, Deus foi transformando meu coração de tal maneira que aquela tristeza, aquela angústia de não poder ter um filho, foi transformando num amor tão grande que, quando eu terminei, nesse período todo, nessa jornada, Deus transformou aquele desejo, que continuava sendo um desejo, mas ele continuou num amor que Deus colocou no meu coração, que se eu não tivesse filho, que eu poderia transmitir aquele amor para outras crianças, independente se fosse minha ou não. O meu coração, ele se abriu para uma adoção. O Bruno, na época, ele deu a opção, vamos então adotar, e eu não tinha resistência. Quando meu coração abriu para uma adoção, ele não quis mais. Aí ele, não, vamos voltar a fazer o tratamento. E eu, não quero. Porque eu sei que se Deus quiser me dar, ele vai me dar, independente de tratamento ou não. Eu não fico bem fazendo o tratamento, eu não estava me sentindo bem psicologicamente, porque eu tinha tido um aborto. E aí eu me senti muito fragilizada, e aí eu não quis mais voltar. E ele falou assim, vamos continuar, vamos voltar a fazer o tratamento. Eu falei, não, se Deus quiser, se for da vontade dele, se ele tiver pra gente um filho, ele vai nos dar naturalmente. Se não, tá tudo bem, a gente vai viver o nosso casamento, a gente vai viver nossa vida um pro outro. E isso foi, eu falo que foi num período de setembro, por aí, em dezembro, dia 15 de dezembro, eu nem imaginava, eu engravidei. E aí a gente viajou, eu passei mal, não sabia que era uma gestação. Quando eu voltei, e a gente não acredita, né? A gente cria uma... É porque eu acho que o desejo é tanto, a vontade é tanta, e você tem medo de de acreditar numa coisa que pode não ser. Né? Assim, você tem medo de apostar essas fichas ali é sua esperança mesmo, numa coisa que você pode estar confundindo, você pode estar delirando, assim, a partir do sonho, né? E o medo da expectativa frustrada. E a minha irmã, na época, ela também estava vivendo essa mesma história de fazer inseminações e não dar certo. E o desejo, e eu me sentia com a minha fé e com o meu desejo tão pequeno, que por fim eu comecei a pedir para Deus, se fosse para ele escolher, que ele escolheria ela. Porque eu achava que ela tinha passado por tantas dificuldades, que eu falava assim, Senhor, se for para o Senhor escolher, dá para ela. E eu engravidei. Quando eu
fiz o exame que eu fui contar, né? Eu fiquei assim, nossa, Senhor, como é que eu vou fazer? Né? Uhum. E eu falei pra ela demonstrou uma alegria tão grande que 2 meses depois ela engravidou. Eu falei assim, gente, Deus, é inexplicável o poder dele. Porque, assim, ele sabe, ele viu meu coração, que eu abriria mão de poder, se fosse para escolher. Uhum. E ele quis mostrar que não, que ele iria dar para as duas. Uhum. E da boca para fora não resolve, né? Porque Deus conhece do coração para dentro. E ele transformou. Que é o que ninguém mais sabe, ninguém mais vê. Só que eu sabia que ele precisaria, antes, tratar o meu coração. Uhum. Às vezes a gente passa por tanta luta e a gente acha assim que Deus não está olhando por nós, ou por que Deus permite acontecer isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história nessa parte também, muito, muito rapidinho. Eu cresci ouvindo que eu provavelmente ou não teria filhos, ou teria uma dificuldade extrema. Acho que já falei aqui algumas vezes, eu tenho 4. Mas, tanto que eu comecei a fazer acompanhamento com um médico especialista em reprodução humana aos 17 anos. Porque foi, né, a partir dos meus 11 anos eu comecei a escutar isso. Olha, provavelmente não vai ter. Por causa de algumas condições, né, questões físicas minhas. E aí, qual foi o procedimento dele, né? Olha, eu tinha me casado, tinha 1 ano e pouco, e aí ele falou, olha, você para de tomar o remédio quando você achar que deve, né? Até porque o remédio estabiliza algumas taxas importantes, hormônios e tal. E você tenta por 1 ano, 1 ano e meio. E, eventualmente podemos intervir de alguma forma nesse período, mas caso não aconteça, nós começamos a pensar nas alternativas, disse o que seria, e eu parei de tomar o remédio cedo, porque eu comecei a fazer a conta desse 1 ano e meio, e de sei lá mais o que talvez precisasse fazer depois. No fim das contas, eu engravidei em menos de 3 meses, nunca entendi porquê, até 3 anos depois eu entendi o porquê da pressa de Deus. Tinha uma pessoa que precisava conhecer a Rafaela, que não daria tempo se ela demorasse mais. A Rafaela foi a única neta que meu pai conheceu. E ele tinha uma loucura por ser avô, minha mãe tinha uma loucura por ser avó e tal, mas o meu pai faleceu quando a Rafaela tinha 3 anos. Ele não viu a netaiada que ele teve depois, né? Uhum. Mas ele teve o prazer de ser avô da Rafaela, e eu acho que a pressa de Deus em atender o desejo do meu coração, que a única certeza que eu tinha na vida era que eu queria ser mãe. Mas como eu já escutei isso a vida toda, então eu falava, olha, se eu não tiver, eu vou adotar. Eu quero ser mãe. E aí, bom, em razão disso, tive a Rafaela, anos depois, 6 anos depois. De outra forma, tive a Melina e o Felipe. E quando me disseram, porque eu quis congelar óvulos, aos 38 anos. Porque eu tinha um sonho de vida maluca e eu queria congelar óvulos, tendo 3 filhos. E aí meu médico, me convenceu e falou, Roberta, é sofrido, né? Você acabou de contar, é sofrido, é difícil. Você precisa mesmo disso? As suas chances discorreu, né, de acordo com a minha idade, minhas questões físicas e nananã, e que precisaríamos estimular os óvulos para que eles fossem muito bons, e guardar isso, e que se eu fosse usar em 2 anos eu teria 40, e, enfim. Uhum. Eu falei, tá bom, eu não preciso disso. Eu tenho 3 filhos. Tudo bem, não vou fazer. Eis o Tomás. O Tomás contrariando todas as possibilidades, que eram algo em torno de 2%, se eu quisesse, escolhesse, tratasse, fertilizasse. É impressionante, né? E quantas histórias a gente conhece. E quantas histórias de orações não atendidas, né, Vivi? Que é importante a gente falar isso. Sim. Porque tivemos essas orações atendidas e várias outras não. Né? Várias Sim. outras não atendidas. E outras pessoas não tiveram essa. Sim, que Deus atendeu a nossa e não atendeu de outras pessoas, porque Ele mora no sempre, né, no eterno. Ele enxerga o amanhã, que a gente não sabe. E é sempre a respeito do que vem depois. Né? É a vida como um todo, não é aquele momento, aquele sonho isoladamente. Hoje eu tenho mudado a minha oração. É difícil você falar dessa forma, mas eu acho que é a forma mais correta da gente falar com Deus, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Sim. E não a nossa. Sim. Porque quando a gente pede que a nossa vontade seja feita,
às vezes não é o que Deus tem pra gente. E às vezes a gente fica ali, ó, dando murro em ponta de faca, que eu quero, sabe? Filho teimando com o pai. Mas não é isso que eu quero. Quanto tempo que eu levei, eu quero engravidar, porque eu tinha aquele plano, né? Fez vários projetos, né? Nós fizemos. E Deus mudou totalmente a nossa história. E hoje eu olho e falo, Senhor, obrigada. E custa essa teimosia. Custa como igual o filho teimoso fala, eu quero, e às vezes o pai fala, então tá, toma o que você me pediu. Ele não vai me dar os planos dele. Daqui a pouco ele tira, se não estava nos planos, é isso. Mas custa. Tem preço a pagar. É mais e doloroso, alto, né? É. Então, quando a gente... Eu hoje, tudo, eu tento, quero todos os dias, quero que Deus trabalhe na minha vida, no meu ser. Quero me tornar cada dia uma pessoa melhor, que Ele possa trabalhar o meu coração. Às vezes a gente, com o nosso coração de humano, né? A gente tenta, às vezes a gente vai contra a vontade de Deus e a gente tem que sempre olhar para Deus e falar, Senhor, me torna um coração mediante ao Senhor, que eu possa ser igual ao Senhor, que eu possa ter um coração humilde, disposto a perdoar, porque é tão difícil. Nossa, perdoar é difícil demais, É Jesus. muito difícil. É muito difícil. Mesmo. E é o exercício de uma decisão, né? Porque normalmente parte de uma decisão de perdoar e não de um sentimento. Total. A gente perdoa muito depois, de coração, não é? Sim, com certeza. Quase sempre. Sempre, quase. Então, assim, e Deus tem todos os dias trabalhado no meu coração, sabe, Roberta? E eu falo assim que tudo que hoje eu vivi, eu não mudaria nada. Nada do que aconteceu eu não mudaria. Juro pra você. Falei isso outro dia. Eu agradeço a Deus por tudo, por cada lágrima caída, eu agradeço. Porque Ele me transformou numa pessoa melhor. Te transformou em quem você precisava ser. Mas quando pra vida que Ele projetou pra você. Abre o coração. Exatamente. Você tem que abrir e deixar Ele entrar. Porque viver rebelde é difícil. E assim, eu gosto sempre de falar isso porque você me conhece. Nós somos muito diferentes, né? Você é o tipo de pessoa que as pessoas olham e enxergam muitas coisas da vida que se espera que uma mulher que tem relacionamento com Deus tenha. Você tem você tem uma imagem, uma estrutura familiar que parece muito com o plano de vida ideal que a gente tem lá atrás, né? E é bênção de Deus. Eu não tenho dúvida. E a minha vida é radicalmente diferente. Mas o meu relacionamento com Deus, hoje, ele é muito mais profundo do que jamais foi. E completamente fora do padrão do que se espera, eu acho, a vida, as coisas, como elas foram. Escolhas que eu fiz e paguei por elas, escolhas que eu não fiz e deveria ter feito. Ou coisas que acontecem. Sim. E que transformam a gente em quem a gente precisa ser para a vida que Deus projetou para nós, né? No meu caso, teve muito a ver com mudança de profissão, uma série de coisas, né? Divórcio, um monte de coisas. Então, minha própria relação com a igreja. Mas é interessante, assim, como que todas as vezes eu vi como se Deus não desistiu de mim, nunca. E me chamou cada vez de um jeito, sabe? Não me deixou sair para tão longe. Nunca dele. Às vezes da estrutura, de congregar, muitas vezes. Mas eu acho muito bonito. Muito bonita a forma como você vive e a forma como você passou pelas outras coisas. Depois eu vou falar um pouquinho da minha principal oração não respondida da vida. Eu acho que Deus, Ele... Igual você falou, né? Às vezes a gente escolhe caminhos que não é o que Deus tem pra gente. E a gente sofre com isso, né? Então, a gente... Não é que Deus nos penaliza ou que Ele quer nos castigar. Mas é quando a gente vai contra Ele, né? Então, há um tempo atrás, a gente engravidou novamente. E foi uma surpresa novamente, né? Aquela alegria, nem estava esperando também. E
Só que mudou totalmente, né, o percurso da nossa vida. Não foi pra frente nossa gestação. Logo depois eu descobri, né, esse câncer de tireoide, que deu uma desestabilizada, né, mexeu com o nosso emocional, nossa vida. E aí, quando, nesse momento, assim, mais turbulento da minha vida, que foi descobrir, ao mesmo tempo, descobrir a biópsia, aí na outra semana fui fazer ultrassom, isso foi tudo dentro de um mês. Eu falei, Senhor, eu peço que o Senhor não me deixe falar o porquê. Eu não quero ir contra a tua vontade. Mas aí parece que era assim. A semana eu falava assim, não, o Senhor sabe. Aí quando vinha um diagnóstico, poxa, Senhor, por que o Senhor tá fazendo isso? Mas eu não vou falar por quê. Senhor, a tua vontade seja feita. E hoje, olhando tudo isso, igual eu já conversei com você, falo, Senhor, obrigada novamente. Eu não sei se eu ainda vou ter outro neném, mas o meu coração tá tranquilo. Porque se for da vontade dele, ele vai mandar. E se não, tá tudo bem, ele me deu a Débora. O meu desejo de ser mãe, de ter um filho, ele realizou. Eu não preciso ter... Porque a sociedade cobra muito, né? A sociedade, assim, você tem um filho, eles cobram o primeiro, cobra sempre, cobra né? o segundo. Cobra sempre. Cobra se namora, e se namora se vai casar, se casou, cadê o filho? Se tem um filho, cadê o outro? Blá. E aí você vive nessa cobrança. A linha. Mas hoje, a minha cobrança, eu não cobro nada de Deus. Se ele quiser me dar, ele vai me dar. Hoje, se falar assim, Viviane, você vai fazer para que isso aconteça? Você quer? Se Deus me der, é claro que eu quero. Mas meu coração tá tranquilo. Então, tudo que Deus fez, por mais que fosse difícil e sofrido, eu agradeço todos os dias por tudo que Ele faz e Ele tem feito e que Ele vai fazer. É porque essa coisa, bom, nós cremos na mesma coisa, nesse sentido, a nossa casa não é aqui, né? E a nossa vida tá aqui para dar testemunho para outros. Então, as lutas acontecem sim. E por quê? Por que dar e por que tirar? Eu vi, me tocou, quando eu vi você passar por essas coisas, especialmente pelo câncer. Desse jeito, sorrindo, com as pessoas chegando, né, e ficando constrangidas de estarem sofridas, ou eventualmente sentirem pena, ou eventualmente ficarem com medo, porque a sua fé é muito bonita de ver, né? E se a gente puder escolher alguma coisa para pedir, e é o que eu tenho pedido nos últimos tempos, fé. Fé mesmo. Porque eu acredito mesmo que a fé que eu tenho hoje não é minha. A minha oração não respondida, mais grave, mais séria, mais doída, foi dentro de um hospital, vendo a minha irmã em estado gravíssimo e pedindo a Deus que devolvesse a Fernanda para nós. E Deus levou a Fernanda. E levou depois de um dia e mais um pouco. E houve uma grande comoção pela situação como um todo, né? E dói. Dói demais. Foi uma perda terrível, a pior de todas. Mas por alguma razão, e aí tem esse jeitinho de Deus muito amoroso de tratar cada filho de um jeito que nem a gente tenta tratar os nossos filhos, sobrinhos, irmãos. Cada um do seu jeito. Por alguma razão, assim que aconteceu. Foi como se Deus tivesse falado no meu ouvido. Foi por isso, por isso, por isso e por isso. E isso não é sobre você. Não tem a ver com você. O sua, que você diz, a minha irmã, que a filha dela vai dizer a minha mãe, que o marido vai dizer a minha mulher, que a mãe, que a sua mãe vai dizer a minha filha, sua outra irmã vai dizer a minha irmã. Ela era isso, pra vocês, de vocês. Mas era entre ela e eu. Era a história dela comigo. Era a hora dela e cumpriu. É isso.
E é muito bonito ver milagre, é bonito falar de milagre. Você foi curada. Você é um milagre. Assim como a sua Débora. A Maria Fernanda, filha da Fernanda, é um milagre. É talvez o maior milagre que eu já vi. Provavelmente sim. E quando o parto foi muito prematuro, né? E quando a Fernanda respondeu dentro do quarto, não deu tempo. Sabe? Preocupada com os bebês. Olha só como são as coisas. Eu não achei jeito de falar outra coisa pra ela, assim. De falar outra coisa que não fosse. Como é que você os viu? Irritei ela na hora, perguntei um monte de vezes, até que ela respondeu: Vi, eles, o que você quer que eu responda? Eu falei: vivos ou mortos? Ela: vivos. Então deixa pra chorar se eles forem. Foi ela que foi. Sem saber o que aconteceu depois. E um dia a gente vai, né não? Sim, com certeza. É em outro lugar que a gente vai morar, né? Quanto tempo é que a gente tem aqui? Eu tenho acompanhado uma amiga passando por uma doença muito complicada. Com a maior alegria que eu já vi, com o maior sorriso no rosto. Com a maior fé que existe. Me lembro de Jó, me lembro de você, me lembro de tantas outras pessoas. Me lembro da Fernanda responder: se Deus levar, eles são deles, não são meus. Se Deus levar, levou. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é que decide tudo, né? É. Mas aí, falando sobre Deus em outro aspecto, é a certeza de que alguém cuida, de que alguém se importa, de que alguém ama. Alguém que criou a gente. Recentemente eu estive num museu e quando eu cheguei na parte da exposição que era sobre o Egito, e que eu vi sarcófagos, vi pintura antiga, vi louça, vi joias. Me deu uma coisa, eu fiquei sufocada, eu chorava igual criança lá dentro, e as pessoas olhando, tipo, tá doidona? Foi uma mistura de... Você tem noção da quantidade de pessoas que existe no mundo hoje? Mas não é só isso. Quantas pessoas já passaram por essa terra? Muitas. Quem é você? Quem é você? No meio dessa... Cada um era um indivíduo cheio de questões, cheio de coisas da vida, cheio de necessidades, de sonhos, de conflitos familiares, de trabalho a ser executado. Quem é você? Olha o seu tamanho. Mas por outro, eu me senti um grão de areia. Mas o mais impressionante foi que todos os dias eu vejo Deus cuidar de mim como se eu fosse a única pessoa nesse mundo. E essa é a graça de ser filho de Deus. Essa é a alegria de crer que Deus existe, nos fez e cuida de nós. E é tão maravilhoso, né? É. Você sentir esse cuidado, esse amor dele. Você sentir ele te carregar no colo, aquele dia que você não tá dando conta, e ele fala: deixa aqui, eu levo pra você. Você tá cansada hoje. Você só sente aquela paz, aquele amor. Eu peço muito pra Deus discernimento. Porque para poder entender e aceitar. Uhum. Porque a gente sabe que aqui na Terra a gente vai passar por muitas lutas. No mundo tereis aflições. Mas Então, tem de bom ânimo. então quando venceu o mundo, né? você vive dessa forma, você é mais feliz. É. Você não consegue, não é qualquer coisa que te abala. Claro que tem dia que você tá ruim. É. Mas é aquele dia que você pega e entrega tudo pra ele. E tem dias, e aí falando de mim, né? Tem dias que eu tô revoltada, indignada. Sim. Né? Eu sou assim. Eu já fui bem rebelde em algumas fases, assim. A única certeza que eu brinquei um dia desse, com a história de uma melancia. Que na minha casa tinha uma história com a melancia. Meu pai comprava melancia inteira, banda de melancia, e pegava
tirinha no meio, sabe? Assim, bem no meiozinho da melancia. E aí um dia desse eu brinquei porque eu falava isso, assim. Eu falava, dia que eu tiver minha casa, eu vou arrancar o miolo da melancia assim, até no fundo, o miolo da melancia, minha. Brinquei. Assim, tive N sonhos na vida, realizei alguns, mas tem uma coisa que eu posso afirmar, que a minha vida foi radicalmente diferente do que eu pedi, planejei, sonhei, imaginei. E eu gosto muito da minha vida hoje. Mas aí outro dia eu brinquei com isso, porque eu comprei uma banda de melancia, tirei uma tora, um pedação de melancia no meio, falei aqui, ó, eis o único dos meus sonhos da vida adulta que saiu exatamente como eu queria, como eu achei que seria. Aí, ó, conquistei minha própria melancia pra comer o meio primeiro. Que é o melhor, né? Você pegar a melancia e pegar só lá no meio lá. De resto. Isso é muito bom. E é muito bom quando a gente tem isso, né? A gente começa a aceitar e crer nas coisas que Deus faz, sabe? Eu também já tive minhas fases de ser revoltada, de achar que as coisas tinham que ser do jeito que eu queria. Mas hoje mudou totalmente. Uhum. E eu peço para Deus me dar muita sabedoria para poder, todos os dias, melhorar um pouco. Sabe? Meu coração possa ser um coração semelhante ao de Deus, que eu possa todos os dias falar, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Me ajuda. Porque não é fácil. Não, e assim, na verdade, é a gente se permitir florescer onde a gente foi plantada, né? Tem muito disso, assim, como não, de fato, não existe um padrão de vida ideal, não existe, não existe. Cada história de uma pessoa é de um jeito, e a gente tentar todo dia ser melhor, todo dia, isso também é uma questão de maturidade, né, e eu brinco que se a gente vivesse mais, era perigoso ficar soberbo, sabe, assim, falar, nossa, agora eu fiquei boa, agora eu tô bom, sabe, assim, qualquer ser humano, né, agora eu tô bom, agora eu tô sábio, Sou demais, maduro, né? agora eu sei lidar com as coisas, porque não é que a gente vai deixando de ser besta, deixando de sofrer por pouco, Sim, total. entendendo, né, o jogo da vida. Eu falo muito com a Flávia, minha irmã, assim, que eu tenho dó de pensar que um dia vai acabar, porque agora que o jogo ficou bom. Mas é perrengue todo dia, mas todo dia tem graça, todo dia tem luta, todo dia tem risada, todo dia tem... Todo dia. Todo dia. Mas pensa, a gente não vai passar por nada disso. Eu clamo para que isso aconteça logo. Eu era tão apegada a esse mundo que hoje eu falo assim, gente, quando que Jesus volta? Então, a conversa que eu tenho com Deus é o seguinte, se Jesus não for voltar muito, vai me deixando aqui, deixa eu Não precisa me levar agora. Não. Eu sei que eu tenho muita coisa pra mudar. Eu tenho vontade de ficar um tempão. E é engraçado, porque eu fiz um pedido, eu faço sempre um pedido estranho. Como esses episódios vão ficar, né? Quem sabe um dia a gente, eu não, mas as pessoas vão saber se Deus atendeu o meu pedido ou não. E eu sempre falei pra Deus que se eu puder escolher, eu quero morrer de uma coisa que demora. Porque é tão louca essa coisa do filho, né? Nossa. E aí, assim, o tempo todo eu penso que se eles me virem sofrer um tanto, vai chegar a hora que eles vão pedir pra Deus me levar e eles vão, o tempo todo, dali por diante, lembrar e pensar, foi melhor. Ela precisava, ela descansou, sabe? Eu prefiro sofrer um pouco mais e deixar eles mais consolados. Até parece que eu vou mandar nisso, né? Mas se isso acontecer, foi resposta de oração, gente. Deus. Foi, vão falar, você é louca, eu quero só deitar, fechar o olho e não acordar amanhã. Mas tem como a gente como mãe não pensar nisso? Não Não tem. Seu filho adoece, você quer aquela doença pra você. Você nunca quer ver seu filho doente ou passando por nada de dificuldade, de lutas. Quando você vê seu filho bem, você fala, não, é o que importa. Se ele tá doente, fala, nossa, isso aqui podia vir pra mim. É muito difícil. Então, você quer estar sempre do lado do seu filho pra não deixar ele sofrer. E na posição de filhas de Deus, amadas de Deus, tratadas, cuidadas, curadas, quantas curas, né? Quantas curas emocionais, quantas oportunidades. Falar para as pessoas assim, para mim é uma vitória, porque
Eu, com 27 anos, não falava olhando para 3 pessoas. Jamais. Então, assim, essa coisa também de, sabe, é bonito ver como Deus vai mudando a gente para aquilo que Ele precisa que a gente faça, né? Porque eu faço hoje profissionalmente, é muito importante que eu fale. Falo com vergonha, falo besteira, muitas vezes. Mas falo. Precisa. E aí o pânico, ele saiu de mim. O pânico, sim. Aham. E aí um dia a gente vai melhorando. Com certeza. Você falando aí, eu sou assim. Aham. Eu falo assim, eu peço muito para Deus para poder levar meu testemunho para as pessoas. Mas eu não tenho coragem de chegar na igreja e falar sobre isso. E hoje eu tenho essa oportunidade de poder falar um pouco de Deus, do amor dele por mim. E estou muito grata a Deus por ele ter me proporcionado isso, poder ter tido essa experiência. É. E eu sei que o propósito dele é muito maior do que tudo isso. Exatamente. Então, assim, se a gente puder deixar uma palavra para as pessoas, se você puder deixar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Abra seu coração para Deus entrar. Porque a partir do momento que ele entra, você vai ver que você não vive mais sem ele. Não tem como não emocionar falar de Deus. Não tem. A forma como Deus me tocou e trabalhou em mim não foi da noite pro dia. Foi ao longo de anos. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho diferente. Eu não sou exemplo de cristã. Não sou modelo para ninguém. Sou muito falha. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus têm feito coisas demais na minha vida. E eu quero, assim, agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Agradecer a Deus por essa oportunidade, que foi um sonho meu desde 2020, no auge da pandemia, puérpera, sem saber o que ia acontecer, vendo gente morrer, panicosa, trancada com os meninos em casa. Eu escrevi muito nessa época. E muitos dos outros episódios aqui são sobre as coisas que eu penso, as coisas que eu senti, que eu escrevi, eu propus como tema para discutir com outras mulheres, com mulheres maravilhosas que eu admiro. Mas hoje, eu quero consagrar esse projeto a Deus, porque já foi feito em oração, mas eu quero dizer que o Agora Elas é uma porta para tocar o coração de algumas pessoas, cada uma num tema, cada uma por uma razão, para abrir para reflexão, e é só esse o objetivo. Ninguém quer convencer ninguém de nada. Ninguém aqui tem a verdade como propriedade, a gente não sabe todas as coisas, nenhuma de nós, em todos os episódios. Ninguém. Mas esse projeto é permissão de Deus, e eu espero que, de alguma forma, te toque, de alguma forma te traga uma risada, traga algum benefício para sua vida, que seja a sugestão de um livro, qualquer coisa. Vivi, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero, agora, como sempre, apresentar a Viviane. A Viviane é formada Viviane Freitas Araújo, Freitas Araújo. Formada há 20 anos em administração de empresas, diretora financeira da Araújo Light Design e empreendedora há 4 anos, com essas semijoias maravilhosas, que hoje eu tô tendo o prazer de usar, até para mostrar o trabalho da Viviane. Obrigada. Eu que agradeço. No segmento de semijoias da Stolide. Obrigada pela presença, obrigada pelas peças que me enfeitaram hoje. Nunca com essa elegância, com essa beleza, jamais. Maravilhoso, ficou linda. Eu mostrei só a roupa e falei, você define o que combina, por favor, porque você faz isso melhor que eu. Ficou linda. Quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Foi assim, meu coração tá alegre demais por essa oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, do que eu vivi com Deus e falar que eu sei que tudo que Ele traçou para minha vida, Ele tem um propósito.
E a Estolide é um propósito na minha vida, para trazer, não simplesmente só embelezar as meninas, as mulheres, deixá-las mais lindas, mas poder sentar ali e conversar e trocar uma experiência e poder falar um pouco do amor de Deus, que eu sei que é por isso que Ele me colocou nesse ramo de semi-joias que eu amo muito. E eu por isso que agradeço ele por te essa deixou passar por oportunidade. muita coisa para ter história para contar, Justamente. né? Para ter testemunho para dar. E vamos ter muitas histórias ainda para contar. Isso aí, muito tombo pela frente, Muito. porque é isso. Mas vamos seguir firmes. Levantando sempre, tendo colo de pai. Sempre. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, de coração. Até logo. Obrigada pela sua audiência mais uma vez.